Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan e esse é mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vou estar fazendo uma resenha desse livro aqui, Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare. Cara, que livro é esse da Cassandra Clare? Esse livro é muito grande, meu marcador tá caindo aqui. E ele tem 500 páginas, ele brilha, essa edição é muito linda. E ele vai ser baseado exatamente na vida do Simon. Simon é um dos personagens principais do livro ali dos Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare, que também tem na Netflix ali a série Shadowhunters, série da Netflix, da Reformer. E esse livro vai passar exatamente após os Instrumentos Mortais, que é onde a série Shadowhunters está sendo adaptada. Mais especificamente depois desse livro aqui, que é o Cidade do Fogo Celestial, é o último livro da série de Instrumentos Mortais. Tem resenha aqui no canal. Então esse livro aqui vai ser passado assim meses após esse. Se você não leu a série, provavelmente vai ter alguns spoilers, porque é a vida do Simon após esse livro aqui. Então vamos lá. Esse livro aqui, o Simon, ele perdeu a memória. No final desse livro aqui, ele perdeu a memória. Ele perdeu tudo, gente, a partir do momento assim que ele conhece o mundo das sombras. Então ele é amigo ainda da Clary, porém ele não sabe de nada do que aconteceu quando eles começaram a encontrar ali os Caçadores de Sombras, que era lá no primeiro livro, os Instrumentos Mortais. Então aqui é como se ele tivesse assim, sem nada em mente. Porém os Caçadores de Sombras vão atrás dele, então ele tá assim, começando a acreditar que ele já foi um vampiro, que ele já pertenceu ali ao submundo, que ele salvou o mundo, como aconteceu nesse livro aqui. Então aqui ele tem ideia do que ele fez, só que ele é meio incrédulo, ele ainda fica pensando assim, como se fosse um antigo eu dele, como se fosse uma outra pessoa. Então como ele tá nisso e ele voltou a ser mundano, ele não é mais o submundo, ele não é mais vampiro, ele decide ir para a Academia dos Caçadores de Sombras, que voltou a ser reaberta. Por exemplo, a academia é tipo assim, como se fosse um instituto, como se fosse uma escola, tipo Hogwarts, dos Caçadores de Sombras. E ela não existia mais, ela estava abandonada. Porém, depois da guerra que aconteceu nesse livro aqui, muitos Caçadores de Sombras foram mortos. Então eles decidem reabrir o instituto e chamar tanto mundanos que desejam virar Caçadores de Sombras, tanto Caçadores de Sombras que ainda estão assim, sem aprendizado, despreparados para uma batalha. E ali vai ter esses dois tipos, mundanos e também Caçadores de Sombras inexperientes. E o Simon, como ele voltou a ser mundano e ele não lembra de nada, e ele tá tipo assim, ele tá triste por isso, por não lembrar de nada, nem o namoro dele com a Isabelle ele lembra direito, e apesar dela amar ele ainda. Então ele decide partir para essa academia para tentar assim virar um Caçador de Sombras, ter ali o treinamento específico para isso e se distanciar ali da Claire, do Jace, da Isabelle, de todo mundo ali da série Os Instrumentos Mortais, para ele poder, digamos assim, conhecer pessoas novas, ficar longe deles, porque todo mundo sabe o que ele passou, o que ele fez, só o Simon que não. Você imagina uma situação dessa em que todo mundo fala com você como se te conhecesse, mas você não conhece ninguém. Você conhece eles pelo que as pessoas falam, tipo assim, ó, vocês dois eram amigos, só que ele não lembra de nada, então ele decide partir para essa aventura sozinho, tanto também para poder virar um Caçador de Sombras, já pensou ele virar um Caçador de Sombras como a Clary, como o Jace, como a Isabelle, que agora ele é mundano, então ele pode virar um Caçador de Sombras agora que o instituto, a academia voltou a ser reaberta, então ele parte para lá. E essa daqui é a aventura dele lá, mais especificamente dizendo. Uma coisa chata desse livro, além dele ser enorme, é que nas aulas tem uma professora lá que ela é feiticeira. E os feiticeiros, eles vivem assim longos anos. Então tem algumas cenas em que ela conta uma história, tanto ela como outra pessoa, às vezes bem antiga, bem velha, digamos assim, conta uma história do passado. Então fica aquele capítulo imenso, contando aquela história do passado. E eu quero muito saber o que está acontecendo no presente, porque ele faz amigos novos na academia. Eu quero saber o que está acontecendo ali. Mesmo que tenha personagens novos, aparecem personagens antigos como Jace, Clary, Isabelle. Eles aparecem lá no instituto para conversar com ele, para falar com ele. E é muito bom ver isso no presente. Porém, quando essas histórias vão voltando no passado, de vez em quando, isso é muito chato. E são capítulos assim bem grandes, sabe, gente? 30 páginas. E uma coisa legal, não vou falar só mal. Cada início de capítulo tem um desenho, tem como se fosse uma cena e mostra os personagens. E esse livro não é escrito só pela Cassandra Clare. Então essas pessoas aqui ajudam e cada capítulo é da Cassandra com alguém, com uma delas.
e torna isso bem assim, bem legal. Não tem como você definir, por exemplo, esse capítulo aqui ele foi bem escrito por causa do autor tal que ajudou. Não existe isso, na minha opinião. Mas é muito legal você ver em cada início de episódio uma cena assim, como se fosse um quadrinho, digamos assim, mostrando uma cena específica daquele capítulo. A única coisa chata que eu tenho pra dizer pra vocês é isso, que vai voltando no passado. Porém, se você pegar e firme nessa história do passado, que vai ser assim, legal, depois vai voltando ao normal, vai voltando ao tempo presente e vai seguindo a história. Então não fica só preso nisso. Mas foi isso que me atrasou um pouco nessa leitura, senão eu já teria terminado, ó, há muito tempo. Enfim, gente, essa é a resenha desse livro, que é o Contos da Academia dos Caçadores de Sombras. Ele, na minha opinião, ele é um livro, assim, especial da série. Ele não vai ter, assim, uma continuação, Contos 2, eu acho. Pode ter que exista o Contos de outro personagem fixo, igual tem o Simon aqui na capa. Talvez tenha algum livro especial de outro personagem. Vou ler, vou gostar sim, se a autora lançar. Porém, esse livro aqui vale super a pena você ler, mesmo ele sendo um livro especial da série. É bom pra você poder entender melhor o que tá acontecendo com os personagens que você tanto gostou lendo ali os Instrumentos Mortais. Vou deixar aqui do lado os vídeos anteriores aqui do canal pra você clicar e conferir. Nunca se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, os botões vão estar aqui embaixo, de comentar também, de compartilhar com todo mundo que você conheça. Então é isso, gente, aqui eu fico e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo, tchau pra vocês!